suas Bíblias em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9, versículo 4, que diz assim, 2 Samuel capítulo 4. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Marquim, filha de Amiel, de Lodebar. E vindo Melquifobesse, filho de Jonatã, filhos de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e te bendizemos. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa manhã. Obrigado porque conseguimos chegar. Obrigado porque chegamos aqui correndo para te dizer que te amamos, Senhor, que precisamos da tua ajuda. Toma o primeiro lugar em nossos corações. Glorifique o teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Pai querido e Pai amado, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul. E o interessante é que o Senhor quer falar nessa manhã de Lodebar. Lodebar. O que é Lodebar? Uma cidade deserta, uma cidade que vai dizer que aonde vivia os não convertidos. E quando o Espírito Santo nessa manhã me deu essa palavra, eu fiquei tentando imaginar um lugar, um bairro, uma cidade onde não tem um convertido. Imagine o Rio de Janeiro sem igreja. Imagine o Rio de Janeiro do jeito que está, de tudo aquilo que a gente está ouvindo, de tudo aquilo que acontece. Imagine o Rio de Janeiro sem uma igreja, sem um povo barulhento. Imagine o Rio de Janeiro onde a gente pudesse só ouvir funk e pagode e não ouvir louvores de adoração. Quantas das vezes a gente ouve um louvor distante da casa de alguém que vai de encontro ao nosso coração e ministra no nosso coração. Mas Lodebar era um lugar deserto. Lodebar era um lugar onde não havia convertidos. Então a gente vai imaginando como não seria aquele lugar. Era um lugar que tinha todo tipo de pessoas, mas era um lugar onde não tinha presença. E um lugar onde não tem presença, irmão, não tem vida. Porque onde não tem presença, não tem vida. Mefibosete, ele era uma criança que ele era aleijado das duas pernas. E nós, quando nós não temos esse Senhor, nós somos aleijados também, irmãos. Nós ficamos atrofiados também. E assim era Mefibosete. E naquela época, todo reino, quando ele era tomado, todo reino, quando passava de um rei para um outro, na maioria das vezes, a família eram exterminadas. E Mefibosete, ele foi tirado dali, vem de uma linhagem, e ele vai para Lodebar, um lugar deserto, e Mefibosete, ele tinha uma necessidade. Ele era aleijado. E ele foi parar naquele lugar porque teve alguém que guardou aquela criança, que levou aquela criança para um lugar deserto, um lugar onde os não convertidos moravam naquele lugar. E ali ele foi crescendo ali aos cuidados daquela família. Só que chega um momento que Davi, porque nós entendemos que Davi, ele era amigo de Jonatã, seu pai. E chega um momento que Davi, eu creio, inspirado por Deus, ele começa a perguntar sobre a linhagem de Saul. Sobrou alguém da linhagem de Saul? E graças a Deus a Bíblia vai dizer que Ziba, ele fala para Davi que tinha sobrado Mefibosete.
Aonde Mefibosete se encontra, em Lodebar, um lugar deserto, uma cidade aonde não tem convertidos, aonde não tem presença, aonde tem todo tipo de situações, todo tipo, eu acredito, de idolatria, mas não tem presença do Espírito Santo de Deus. E Davi dá uma ordem para que eles pudessem ir naquela cidade e tirar Mefibosete daquele lugar. Irmãos, em nome de Jesus, de Lodebar, Deus já nos tirou. Deus já nos tirou de Lodebar. Alguém se lembrou de nós. E quem foi que se lembrou de cada um de nós? Porque quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava lembrando daqueles que não vêm de um lar cristão. A maioria de nós não viemos de um lar cristão. Mas nós sabemos também que muitas pessoas até vieram de um lar cristão, mas de um lar cristão doente. E foi parar em Lodebar. Mas chega um momento que o próprio Deus, porque quem se lembrou de cada um de nós que não viemos de um lar cristão foi o próprio Deus, irmãos. Foi o próprio Senhor. E cada um sabe aonde nós nos encontrávamos. Cada um sabe em que Lodebar estávamos. Mas mesmo assim, alguém foi lá onde nos encontrávamos e nos trouxe para a presença desse Senhor. E hoje nós estamos aqui nessa presença do Senhor. Nós não estamos mais num lugar deserto. Nós não estamos mais num lugar onde nós não ouvimos louvor, onde nós não ouvimos adoração, onde nós não ouvimos uma oração. Não, o Senhor nos trouxe para a presença dEle. O Senhor nos arrancou de Lodebar. O Senhor tirou a esterilidade de nossas vidas. O Senhor nos ensinou. O Senhor nos capacitou. O Senhor foi nos mostrando uma direção, um caminho correto, que glorifique o nome dEle, um caminho de mudança, um caminho de transformação, um caminho de restituição. Porque foi Ele que nos tirou daquele lugar. Porque a gente pensa que na maioria das vezes um lar, irmãos, quando não tem a presença do Espírito Santo de Deus, quando não tem a presença do Senhor, é diferente. São lutas, são adversidades, são problemas, não que nos nossos lares não tenham, mas é diferente, porque há uma presença de Deus na nossa vida, há uma presença de Deus que vai nos impulsionar, há uma presença de Deus que vai nos motivar, há uma presença de Deus que não vai permitir com que a gente desista dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, independente do cenário ao qual possamos estar vivendo. Porque hoje tem um cântico de louvor nos nossos lábios. Hoje tem uma adoração, porque tem momentos que a gente entende que a gente não consegue orar, que a gente não consegue entender a palavra, mas a gente pode botar um louvor para ouvir. A gente pode botar uma palavra para a gente ouvir essa palavra, alguém ministrando a palavra, porque a palavra, ela liberta, ela cura, o louvor também liberta. E hoje nós estamos aqui. O Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou de Lodebar. Hoje já não somos mais aleijados, irmãos. Não somos mais aleijados, não estamos mais atrofiados no pecado, não. Hoje nós sentimos, na maioria das vezes, uma água cristalina descendo do alto da nossa cabeça, a planta do nosso pé, nos limpando, nos purificando, saciando a nossa sede para que a gente não venha buscar água em lugares mais aonde o nome do Senhor não é glorificado. Então nós somos privilegiados porque um dia estávamos em Lodebar. Estávamos, não estamos mais. E nem tem necessidade de voltarmos para lá. Porque se de lá o Senhor já nos tirou, não queira voltar para um lugar desse. Um lugar deserto, um lugar onde não tem presença, um lugar onde não tem ninguém que possa estar orando, um lugar que muitas das vezes a gente sabe, porque se tiver uma só pessoa num bairro, numa cidade, orando por aquele lugar, faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Hoje a gente já sabe que tem países que a gente sabe a perseguição
que é. Pessoas morrendo por esse evangelho, pessoas tendo que estar escondido, meditando na palavra, pessoas tendo que memorizar a palavra, irmãos, porque não pode ter uma Bíblia como nós temos. Nós temos hoje no celular, nós temos a Bíblia de papel que a gente pode andar, que hoje quase muita gente não anda por causa do aplicativo. Glória a Deus, mas a gente tem palavra. Tem palavra para ser lida, tem palavra para ser ouvida, tem de todo jeito, para que a gente amanhã não falhar, não ouvir. Nunca ninguém falou, nunca ninguém me convidou, não. O Senhor já nos tirou de Lodebar, não volte para lá não. Lá é lugar deserto, lá não tem presença, lá tem luta, lá tem escassez, lá tem humilhação. Porque é nesse lugar que o inimigo da nossa alma quer que a gente esteja. Mas todos nós que estamos aqui fomos privilegiados. E o interessante é que mesmo Mefibosete sendo aleijado, tendo uma necessidade, o rei falou, traz ele para cá. Eu vou botar ele na minha mesa. Ele vai se assentar à mesa. E o interessante é que quando estávamos também em Lodebar, o Senhor nos trouxe e nos apresentou uma mesa para nós nos assentarmos com ele. Aleluia. Ele não fez acepção de pessoas para cada um de nós. Ele sabia quem nós éramos. Ele sabe os tipos de Lodebar onde cada um estava. E mesmo assim ele enviou alguém para nos tirar daquele lugar. Para nos mostrar o amor dele, para falar para cada um de nós, eu tenho vestes limpas, aleluia. Eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai sentir sede, aleluia. Eu tenho vestes limpas, eu tenho uma água para te dar, para você não sentir mais sede, para saciar a tua sede, eu tenho uma mesa que é farta para você sentar, para você se alimentar, eu tenho um lugar de honra, eu tenho uma posição de honra para você. Interessante é que ele foi, nos tirou de Lodebar. Cada um sabe da onde veio, da onde foi arrancado, e ele nos apresentou um privilégio de bênção para as nossas vidas. Porque quando ele fala que vai tirar nossas vestes, para trocar nossas vestes, para dar vestes novas, ele está falando que ele vai nos lavar, irmãos. Ele vai nos limpar. Não tem como a gente colocar uma veste nova e limpa num corpo sujo. Então esse corpo, ele precisa de uma limpeza. Ele precisa de um banho. Tem pessoas que tem que esfregar mesmo, né? Porque tá com cascas. Cascas de demônios. Cascas de sujeira. E o Senhor nos trouxe para nos banhar, para tirar essas vestes sujas, fedidas, para nos dar vestes limpas, perfumadas com o bom perfume dele. Apresentou uma mesa para nos assentarmos, começou a nos olhar com dignidade, coisa que muitas pessoas já não nos olhavam mais, porque já não davam mais crédito, porque estávamos sujos, porque vivíamos na prática do pecado, e o pecado ele fede. E aí as pessoas vão se afastando de nós. Aí o Senhor vai e nos chama, aleluia, e nos traz, e nos apresenta novidade de vida. Roupas limpas, roupas limpas, água que sacia a nossa sede. Aí ele começa a nos dar uma armadura para que a gente vença e lute contra as ciladas do inimigo da nossa alma. E ele vai nos apresentando aquilo que é bom. Porque quando a gente vai entrando dentro desse processo de libertação, quando a gente começa a entender as adversidades que a gente vai vivenciando, o comportamento, a falha e a atitude, a gente vai se alegrando, que a gente vai vendo que é bom. Porque a gente começa a entender, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não preciso mais estar brigando, já não preciso mais estar confrontando, já não preciso estar lutando com as minhas armas naturais, porque aí a gente começa a entender, tem um Deus que peleja por nós, tem um Deus que trabalha a nosso favor, tem um Deus operando a nosso favor. Então foi isso que Deus usou Davi para fazer com Mefibosete. E com cada um de nós também que nos encontramos aqui. Nos tirou de Lodebar, nos tirou de um lugar onde não tinha adoração, onde não tinha louvor, onde não tinha temor, onde não tinha um comprometimento.
e nos trouxe, irmãos, para estarmos aqui nesse domingo. Graças a Deus, um domingo glorioso, um domingo lindo, que a gente pode contemplar as maravilhas do Senhor. Mas quantas das vezes, todo tipo de domingo, com sol, com chuva, nublado, e a gente já não tinha mais prazer, a gente já não tinha mais alegria de contemplar a natureza que Deus fez. E como é bom quando o Senhor traz vidas de novo para cada um de nós. E como é bom quando a gente começa a entender a criação. A criação que foi feita por Deus, como essa criança que foi apresentada aqui nessa manhã. Quem foi que fez essa obra? Quem é que faz essa obra? Quem é que criou tudo para que a gente usufrua? Nós é que destruímos muitas das vezes aquilo que Deus criou. Nós nos destruímos a nós mesmos. Quando a gente segue direções que a Bíblia vai dizer que parece bom, mas que o fim é a morte. Quantas das vezes a direção que a gente toma não vai trazer destruição para cada um de nós, mas aí entra um Deus de vida e vida em abundância. Entra um Deus que nos arranca de Lodebar. Qual era a Lodebar que você fazia morada? Qual era a Lodebar que fazia parte da tua vida, que você se sentia esquecido, que muitas das vezes mesmo lá você pode ter pensado: será que meu fim vai ser aqui? Será que eu vou terminar nesse lugar? Será que a minha vida vai ter que terminar dessa maneira? Não precisa terminar da maneira. Eu sempre digo, na maioria das vezes começamos a nossa vida errada. Mas quando esse Senhor nos chama para a presença dele, nós precisamos entender. Você pode até ter começado errado, mas você pode finalizar certo. Aleluia. Você pode finalizar certo com esse Senhor. Porque Ele vai nos dando essa oportunidade de mudança e de transformação, que hoje nós entendemos que só Ele pode fazer essa obra. E Ele tem feito essa obra em cada um de nós. Mas nós sabemos que tipo de Lodebar nós fazíamos parte. Mas graças a Deus que o Senhor nos viu naquele lugar e nos chamou e nos trouxe. E eu entendo que quando Ele nos vê e nos chama e nos tira, o que Ele está querendo dizer? Esse lugar não é para você. Aleluia. Esse lugar não é para você. É por isso que muitas das vezes nós até insistimos, às vezes em certos lugares, e tem momento que o Espírito Santo vai nos constranger naquele lugar, porque você vai chegar lá e você vai entender que você não faz mais parte daquele lugar. A gente não fica, você não consegue, o Espírito que está em você não deixa você ficar. Você começa a ver tudo muito estranho, você se sente um peixe fora d'água, você se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? E aí você escuta a boa voz do Senhor: esse lugar já não faz parte mais da tua vida. Lodebar não faz mais parte de nossas vidas, porque o Senhor nos tirou de lá. O Senhor lembrou de cada um de nós. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos tirou daquele lugar. O Senhor está nos apresentando uma novidade de vida. O Senhor está falando: eu quero cuidar de você, eu quero trocar tuas vestes, eu quero te libertar, eu quero te restaurar, eu quero te restituir. Eu quero que você viva uma novidade de vida. Eu quero que você compreenda que eu sou poderoso para restaurar, para restituir, para abrir porta, para exaltar. Aí a gente entende que o Senhor nos tira da desonra e nos coloca num lugar de honra. Aí o Senhor nos coloca numa posição onde pessoas que não nos davam mais crédito, pessoas que fugiam de cada um de nós, começam a observar que há algo diferente e começa muitas das vezes se aproximar. E começa a ver uma diferença, e começa a ver uma transformação. Então a bênção que hoje nós estamos vivendo é reconhecer da onde o Senhor nos tirou. Muitos não tiveram a oportunidade que temos tido. Então, se nós estamos tendo essa oportunidade, eu sempre digo: queira viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque hoje Deus tem algo para a tua vida, tem um propósito para a tua vida, tem um chamado para a tua vida, tem uma caminhada para a tua vida. Queira viver isso. Chega de querer continuar a estar em Lodebar. Não queira
ficar num lugar onde não tem a adoração, onde não tem ninguém para te dar uma palavra de incentivo, porque ali estava todo mundo no mesmo ambiente. Não tinha ninguém ali para levar uma palavra. Está todo mundo no mesmo barco. Então a tendência é aquele barco é a pique. Mas graças a Deus, Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, teve um rei que era temente, que servia a Deus, que lembrou que tinha um amigo, que sabia que esse amigo tinha filhos e que pergunta: tem mais alguém da linhagem? Tem, sobrou um, está em Lodebar, mas lá não é o lugar dele. E interessante que sai de uma situação de desonra, de humilhação, de escassez, e vem para a casa do rei. Vem para se assentar à mesa do rei. É um privilégio, irmãos. Sabemos quem nós éramos e hoje Deus tem nos dado oportunidades a sentarmos à mesa com Ele. É privilégio para cada um de nós. É privilégio quando a gente entende quem nós éramos e agora quem nós somos. É privilégio entendermos que estamos aproveitando essa oportunidade. Até porque não sabemos até quando. Aleluia. Porque a gente escuta e a gente entende, a gente compreende, a gente tem certeza que Ele está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Só que muitas das vezes, eu acredito se Ele nos chamar antes, para cada um de nós, Ele vai ter voltado. É isso que precisamos entender. Ah, mas eu não sei se eu vou ver Jesus voltando para buscar a sua igreja. Mas se você já tiver partido, você vai ver, porque a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar. Aleluia. Então nós veremos. Mas nós não sabemos até quando. Nós não sabemos a oportunidade. Eu acredito que a oportunidade é essa. Eu acredito que a oportunidade é hoje de aproveitarmos tudo aquilo que Deus tem apresentado para cada um de nós. Por que a gente tem tanta resistência? Por que a gente prefere continuar em Lodebar esquecido, vivendo humilhações, vivendo situações que eu costumo dizer que Deus já não tem para a vida da gente. Costumo dizer que já não temos nem mais idade, porque chega uma hora que fica já até sem graça. Fica sem graça. A gente já está envelhecendo. Então a gente pode sim querer viver em qualidade de vida. Querer terminar a nossa trajetória bem com Jesus. Começamos tudo errado, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de acertarmos. Acerta agora, irmãos. O momento é esse. Até porque não sabemos até quando teremos a oportunidade. Hoje temos tido oportunidade. Hoje vos proponho o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, diz Josué. Mas o Senhor fala: escolha a bênção. Aleluia. Escolha a bênção para a tua vida, escolha a bênção para a tua casa, escolha a bênção para o teu casamento, escolha a bênção para os teus filhos. Ah, mas ainda estão meio torto, mas o Senhor endireita. Aleluia. Ele é carpinteiro. Ele vai botar no prumo aquilo que está torto. A gente só precisa crer. Lodebar não é lugar para estarmos mais, não. Não é mais lugar para estarmos, não é lugar para voltarmos. Nós não podemos estar como aquele povo quando foi arrancado do Egito com qualquer problema. Ai, vou voltar para o Egito. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero ficar na presença de Deus. Aleluia. Porque eu tenho certeza que Ele vai continuar suprindo as minhas necessidades. Eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando. Então nem pensa na minha cabeça voltar de novo para o Egito, porque de lá Ele já me tirou há muitos anos. E para lá eu não volto mais. Agora o meu caminho é a eternidade. O meu caminho tem que ser celestial, para o eterno. Não voltar mais para o Egito. Porque foi isso que o Senhor está falando conosco nessa manhã. As oportunidades que Ele tem nos dado. Éramos coxos, éramos aleijados, vivíamos numa posição de humilhação, porque a palavra de Deus ela vai dizer em 1 João capítulo 12, que todos aqueles quanto receberam são chamados filhos. Você é filho. E para filho a gente quer o quê? Dar o de melhor. Qual é o pai que quer dar o pior para o seu filho? Aí não é pai. Mas o pai que é pai, ele quer dar o de melhor. Na maioria das vezes a gente deixa
de fazer pra gente. A gente às vezes sai pra comprar uma coisa pra gente, se a gente bater primeiro alguma coisa pras crianças, que não é mais criança, a gente traz pras crianças. Não é, irmãos? A gente vai ficando sem... Glória a Deus! Esse é pai, essa é mãe. Porque a gente entende que a prioridade agora são eles. E o Senhor Jesus tem essa prioridade com cada um de nós, irmãos. Nós somos prioridade para esse Deus. Deus quer cuidar de nós. Deus quer suprir as nossas necessidades. Deus quer nos ajudar. E quer nos dar o de melhor. E vai nos corrigir como a gente corrige os nossos filhos. Ele não diz que ele corrige aquele que ele ama? Como é bom. Às vezes, quando a gente era adolescente, a gente não gostava da correção dos nossos pais. A gente só entende depois que a gente passa a ser pai, ser mãe. Porque aí a gente entende que é por amor. Então a gente escutava naquela época, chora você hoje, não choro eu amanhã. Não era isso que os antigos falavam? Chora você hoje, não choro eu amanhã. E funcionava, irmãos. Porque o pai que ama, ele vai ter que corrigir. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar passando a mão para tudo. Tá errado, tem que dizer que tá errado. Nós vamos ajudar, nós vamos estar orando, nós vamos estar ajudando. Mas nós precisamos corrigir. E assim o nosso Pai Celestial faz com cada um de nós. E tem hora que a correção dele dói. Dói, mas faz efeito, irmãos. Dói, mas tem resultado. Dói, mas é para o nome dele ser glorificado. Dói, mas a gente entende, é por amor, eu preciso aprender. Para a palavra, para o Senhor Jesus, não tem idade para a gente aprender. Tem pessoas com 90, com 100 anos, aceitando Jesus e se batizando, irmãos. E muitas das vezes nós temos as oportunidades, ouvimos a palavra. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Vai estar pronto quando? Nunca. Nunca vai estar pronto. É escolha, é decisão, é reconhecer. O Senhor me arrancou de Lodebar. O que ele deixou como princípio da palavra? Batismo e Santa Ceia. Então eu quero viver os princípios da palavra. Eu entendo da onde ele me tirou. Ele me tirou de um lugar de escassez. Ele me tirou de um lugar onde não tinha louvor, não tinha adoração, não tinha temor. Todo mundo vivia o seu bel prazer. Era uma bagunça só. Podia ser tudo. Mas quando a gente chega, ele começa a dizer, tem regra, tem limites. Você só vai até aqui. Daqui você não passa. Você só faz até aqui. Daqui você não faz. Você só fala até aqui. Daqui quem fala sou eu. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Lodebar não faz parte mais de nossas vidas. Eu não sei se você vai e volta para Lodebar, porque às vezes nós ficamos assim, né? Inconstantes. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu vou para Lodebar. Uma hora eu estou na igreja, outra hora eu vou para Lodebar. Inconstantes. Mas eu acho que está na hora de você firmar os teus pés, a tua vida na casa do Pai Celestial. Eu acho que é tempo de você falar, chega, já não quero mais. Já não quero mais viver esse tipo de vida. Já não quero mais agir dessa maneira. É tempo de refletirmos e pensarmos o que levou. Ganhamos o que seguindo uma direção errônea? O que acrescentou? Geralmente não acrescenta nada. É só destruição, dores, tristezas e humilhações. E o Senhor traz. Porque a gente vai ter luta, irmãos. Ele não fala que não vai ter luta. Mas o que a gente já viveu lá fora, o que a gente já passou dentro da casa do Senhor, a gente não passa não. São lutas diferentes. Aí são lutas para o Senhor nos aprimorar, para que a gente possa ser instrumento. São lutas porque Ele vai ter que arrancar os carrapichos de cada um de nós, porque a gente vem sujo. Eu imagino que em Lodebar, quando Mefibosete saiu de lá, antes dele se apresentar para o rei, ele teve que passar por uma faxina. José, quando saiu do cárcere, que foi apresentado ao governador, ele teve que passar por uma faxina. Fez barba, tomou banho, trocou de roupa para se apresentar. Não veio de qualquer maneira. Mas dali também ele saiu como governador. Mefibosete saiu de um lugar deserto, um lugar que não glorificava o nome do Senhor, e veio para a casa do rei. Um rei que era temente.
Um rei que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Um rei que era sensível a ponto de lembrar da linhagem de Saul e querer saber se tinha sobrado alguém. Tinha alguém. Tem alguém esquecido. Tem alguém naquela casa, tem alguém naquele bairro, tem alguém naquele país. Não é lá que ele vai ter que ser encontrado. É lá que tem que buscar ele. Lá já não faz mais parte a vida dele naquele lugar. Aí ele te traz e começa a te apresentar uma novidade de vida. Aí a gente tem medo. A gente não deixa. A gente não tem... O interessante é que a gente não tem medo do adversário da nossa alma. Ele bagunça. Ele nos dá banda, a gente cai, a gente levanta. Ele faz o escarcéu com a gente. Aí Jesus vem, todo educado, falando, eu posso te dar um banho? Eu posso trocar essa roupa? Posso cortar o cabelo, fazer a barba, cortar a unha, passar o escovão? Posso? Aí a gente fica, não, aqui não, deixa aqui, dele, né? Não pode. Ah, eu não quero. Cheio de dedo. Em nome de Jesus, irmãos. O Senhor está falando nessa manhã, Lodebar já não faz parte mais da nossa vida. Aleluia. Você não precisa continuar como um aleijado. Você pode sim deixar esse Deus cuidar de você. Você pode sim deixar esse Deus trocar as suas vestes. Você pode sim viver uma novidade de vida. Você pode sim passar a depender desse Senhor. Se você sempre achou que tudo que você tem, que tudo que você conquistou foi porque você trabalhou, você correu atrás, você fez isso, você fez aquilo, hoje você vai entender que tem um Deus que te permitiu que você fizesse tudo isso. Porque se ele não tivesse cuidado de você, você não tinha chegado aonde você chegou. A gente não estava nem vivo para estar ouvindo essa palavra e glorificando o nome dele. Vamos nos colocar de pé, que nessa manhã, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Nós já vamos finalizar através de um louvor. Lodebar não faz mais parte da sua vida. O Senhor já te tirou e hoje o Senhor quer te colocar numa posição de honra. O Senhor quer colocar você numa posição de exaltação. O Senhor quer mostrar que Ele é poderoso, que Ele pode fazer essa obra em cada um de nós, e que nessa manhã que esse Santo Espírito possa te alcançar e que você possa entender que a tua caminhada agora vai ser uma caminhada que glorifique o nome do Senhor. As suas atitudes, os seus comportamentos serão comportamentos e atitudes que glorifiquem o nome do Senhor, porque você sabe em que Lodebar você se encontrava, e você sabe que você não tinha forças nem capacidade de sair daquele lugar se não fosse a boa mão do Senhor que fosse te pegar lá e te trazer de volta. Então que nessa manhã receba esse amor de Deus no teu coração. Nós somos filhos. Nós recebemos esse Senhor, nós recebemos essa palavra. Você não é órfão, você é filho de Deus. Você tem herança nos céus desse Senhor. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é direito seu. Ele conquistou paz, Ele conquistou alegria, Ele conquistou saúde, Ele conquistou uma vida em alegria, uma vida sem tormenta, uma vida sem escassez, uma vida que teme ao Senhor, uma vida que glorifique, uma vida que dependa. Então Lodebar é passado. Lodebar é passado. Lodebar é passado. Nós não vamos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Nós precisamos lembrar de tempo em tempo da onde o Senhor nos tirou, até para que a gente testemunhe para as pessoas que ainda se encontram lá. O seu testemunho pode alcançar muitas vidas que se encontram em Lodebar ainda. A tua vida, a tua caminhada, essa obra genuína que Ele tem feito, mesmo que você não tenha oportunidade de expressar verbalmente, mas as pessoas vão te observar e vão entender que você não faz parte mais de Lodebar. Aleluia.